Meu trabalho, cujo título é Ser Livre e Sentir-se Livre, a ilusão de liberdade negativa no caso da sujeição feminina. Esse trabalho, ele tenta traçar uma abertura entre a filosofia política e a filosofia feminista, mais especificamente como a gente pode usar a teoria de liberdade do Isaiah Berlin para servir como um alicerce para a filosofia. E essa foi uma das minhas principais motivações para fazer esse trabalho, principalmente porque a gente não encontra na obra do Berlin, principalmente a bibliografia básica que eu usei para fazer o trabalho, Dois Conceitos de Liberdade, nenhuma frase ou citação que se refere especificamente no conceito, na condição feminina, na condição de submissão das mulheres. Mas tem muitas frases e vários dizeres que se adequam perfeitamente ao tema. Então, eu estruturei meu trabalho em duas sessões principais. Na primeira, eu me vali, além de Dois Conceitos de Liberdade, de obras de alguns autores complementares ao Berlin, principalmente alguns que fazem influência para ele na obra, como Hobbes, Mill, Constant, mas também outros que criticam muito e sugerem outras noções de liberdade, como, por exemplo, o Philippe Petit, o Charles Taylor, e enfim. E nessa primeira sessão eu vou tratar primeiro da liberdade positiva, depois da liberdade negativa, traçando primeiro aquele conceito clássico que é extraído na obra do Berlin de não interferência, mas também introduzindo uma outra face que eu acho tão importante quanto, que é a faceta de liberdade de escolha e oportunidade de escolha, mais precisamente. E depois, na segunda sessão, eu vou trabalhar sobre a sujeição feminina, primeiro expondo de que forma as mulheres foram oprimidas, aí não trabalhando com uma única obra especificamente, mas sobre um conjunto delas, e também por que todas essas formas de opressão culminam numa ausência de liberdade negativa, por que as mulheres não são livres no sentido negativo e o que elas sentem é só uma ilusão. Então, para começar, por mais que o Berlin tenha decidido tratar na obra dele primeiro sobre a liberdade negativa, eu decidi tratar sobre a liberdade positiva porque, para ele, a questão entre a liberdade positiva e a liberdade negativa, que compõem os dois conceitos de liberdade, acabam tentando ser respondidas pela pergunta, e eu cito: a liberdade apresentada no sentido negativo tenta responder a pergunta: qual a área dentro da qual o sujeito, uma pessoa ou um grupo de pessoas, é ou deveria ser deixado de fazer ou ser o que ele é apto para fazer ou ser, sem interferência de outras pessoas. E a liberdade positiva, ela tenta responder uma outra pergunta: o que ou quem é a fonte de controle ou interferência que pode determinar o que uma pessoa faz ou é, isso ao invés daquilo. E é nessa esfera que a liberdade positiva, ela lida com uma dimensão interna do indivíduo. Uma pessoa livre no sentido positivo, ela tentaria responder a pergunta: por quem eu sou governado? Por mim mesma, porque ela não está sujeita às restrições das paixões, dos impedimentos internos dela. E o conceito que está por trás dessa norma da liberdade positiva é o conceito de self-mastery, ou autodeterminação, seria uma tradução apropriada, que pode ser dividido em duas vertentes, a vertente estoica e a racionalista. Pela vertente estoica, o Berlin argumenta que, em último lugar, a gente vai ter tanta autoabnegação dos desejos que a gente vai culminar em suicídio. Então, a morte vai ser o último ponto. É como se eu tivesse uma ferida na minha perna que está doendo muito e, para eu solucionar isso, eu decido arrancar minha perna fora. Tipo, esse não é um meio legítimo de ser guiado até a liberdade positiva e ser caracterizado como livre no sentido positivo. Mas, em contrapartida, surge a visão racionalista, que percebe que é pelo jeito que as coisas são no mundo que eu desejo que elas sejam dessa forma. Então, a gente poderia pensar numa pessoa que é fumante, que sabe que fumar é errado, que sabe que fumar faz mal, mas ela não consegue parar de fumar. Aquilo é uma necessidade, aquilo é um impulso muito forte. Então, essa pessoa podia ser dividida em dois eus. Um eu racional, que sabe que fumar é errado, que sabe que fumar faz mal, e um eu irracional, que não consegue parar de fumar. E é nessa seara que o Berlin acaba defendendo uma primazia da liberdade negativa sobre a positiva, porque a liberdade negativa, ela não está sujeita a essas restrições internas, enquanto a liberdade positiva, ela está sujeita a abusos. Então, é muito fácil, por exemplo, usar a liberdade positiva por um indivíduo, no caso que ele cita um tirano, por exemplo,
que manipula ou engana um grupo de pessoas, nesse caso a sociedade, sob uma máscara de alegar saber o que é melhor para essas pessoas, melhor até do que elas mesmas, como se estivesse sobrepondo valores dessas pessoas, o valor dele, perdão, acima dessas pessoas por ser mais sagrado ou alguma coisa desse tipo, mesmo que isso seja benéfico para eles, mesmo que isso seja melhor para eles. E aqui eu acabei colocando uma citação no Berlin em que ele retrata que isso, por mais que seja para o seu próprio benefício, é uma forma de degradação da sua essência humana. Na segunda subseção, eu trato da liberdade negativa, mas, claro, a principal consequência que a gente consegue extrair do ensaio do Berlin sobre a liberdade negativa, e ele foi um defensor bem ferrenho disso, é a noção de não interferência. Isso é a extração clássica. Mas em vários outros ensaios, ele acaba flertando um pouco com essa noção de ter oportunidade de escolha e que esses dois elementos são complementares. Então, essa noção da liberdade negativa como não interferência, ela nos remonta um pouco às influências dele, principalmente ao Hobbes, em que o Hobbes no Leviatã fala: a liberdade é entendida como não haver impedimentos externos. Essa noção de obstáculo externo, ela é essencial que ela não exista para um sujeito ser caracterizado como livre no sentido negativo. Mas o Hobbes não considera, por exemplo, ações que são importantes ou significantes para a gente enquanto indivíduos, que é o que anos depois o Charles Taylor vai criticar no ensaio What's Wrong with Negative Liberty. Para ele, pelo fato da gente ser seres com propósitos, existem coisas que devem ter mais significância e mesmo assim, se a gente não fizer, não vai nos tornar não livres. Por exemplo, tem alguma coisa que eu queira fazer e aquela porta está bloqueada, vamos supor assim. Eu não vou ser livre porque eu não consigo exercer, eu não consigo ultrapassar esse obstáculo externo. Isso, tanto para o Charles Taylor quanto para o Hobbes, é válido. Mas se eu tenho um bloqueio na minha porta por alguma coisa que eu não queira fazer, para o Hobbes tanto faz. Essa noção de eu querer ou não fazer não importa. Mas para o Charles Taylor, sim, porque eu preciso ter pelo menos a possibilidade de exercer isso. Ele concorda com essa noção da não interferência, mas ele extrai principalmente essa conclusão de ser seres com propósitos. É mais fácil pensar nessa imagem quando o Berlin ressalta essa noção em que ele diz open doors, que seriam essas portas abertas. Então, eu acabei colocando essas duas portinhas para ilustrar que tanto a quantidade é importante, ou seja, eu preciso ter mais de uma opção para eu conseguir ser livre no sentido negativo, mas ao mesmo tempo, só o elemento de quantidade não é suficiente. Eu também preciso ter qualidade, eu preciso ter escolhas que sejam factíveis de ser exercidas. Não é possível que em uma porta eu tenha uma escolha em que minha família inteira vai ser morta e em outra que minha melhor amiga vai ser morta, por exemplo. Não são escolhas com qualidade, não são coisas que a gente consegue botar na balança. E analisando mais a fundo, a gente podia também pensar em várias outras variáveis que influenciariam nessa possibilidade das portas. Por exemplo, quantas possibilidades estão abertas para mim, quão fácil ou difícil é de concretizar essas possibilidades, o quão importantes no meu plano de vida elas são, e enfim. Ok, falei bastante até aqui, mas o que isso se relaciona com a submissão feminina? É que, como a gente entendeu até agora, para o Berlin, alguém livre, no sentido negativo, é que tanto não sofre uma interferência externa de outra pessoa, como também ele tem a oportunidade de escolher dentre uma ou mais alternativas de forma não forçada. E isso é o que não acontece com as mulheres submissas. No ambiente doméstico é onde as mulheres aprendem pela primeira vez, pela figura do pai, que existe uma relação de senhor-escravo, de superior e submisso, e elas entendem isso como natural. Isso realmente acontece nesse ambiente e a naturalidade é tanta que elas são moldadas para permanecer nesse ambiente dessa forma e depois moldadas aí para o seu próprio ambiente, mas ainda assim submissas a outras pessoas, que no caso são os maridos. Então, essa denúncia de que tanto não havia possibilidade de exercer mais escolhas, como também de que havia uma dificuldade de ultrapassar esses obstáculos externos, surge também desde o tempo da Pizan, em que ela retrata que a mulher não tinha muitas outras alternativas, senão a vida religiosa ou o ambiente doméstico. Mas, alguns anos depois, em reivindicação dos direitos da mulher,
a Mary Wollstonecraft acaba rebatendo firmemente as críticas do Emílio, que entendia a mulher como não somente uma pessoa que devia estar ali adequando-se às suas convicções e não rebatendo elas, não contestando e não indo contra, mas também sendo um porto seguro, sendo alguém que poderia cuidar do lar, que poderia cuidar dele e todas essas formas. E é justamente esse o nome que o Mill dá, depois de um tempo, que afirma que os homens eles não queriam apenas que as mulheres fossem uma filha ou uma esposa, eles queriam que ela fosse uma escrava voluntária. Então, seria nessa medida em que os pais e os maridos iriam interferir diretamente nessa área de liberdade negativa das mulheres, porque elas experimentariam, na verdade, uma liberdade indireta, uma liberdade indireta que não existe, na verdade, porque para ter autorização para fazer determinadas coisas, elas precisariam desse aval dos maridos. Eu cito aqui uma frase do Burling, que ilustra bem o que eu tinha dito no início. Ele não faz um comentário especificamente sobre a condição das mulheres, mas é algo que se adequa perfeitamente. O fato é que o Burling cita que o fato dos escravos amarem as suas correntes não aumenta prima facie a sua liberdade. Ou seja, por mais que as mulheres pensem que vivendo confortáveis junto da vida do marido e conseguindo, de fato, exercer uma ou outra possibilidade, uma ou outra oportunidade de escolha, elas poderiam estar vivendo a sua vida ao máximo, enfim. Mas isso ainda não caracteriza elas como sendo livres no sentido negativo. Elas continuam vivendo numa manipulação e também numa ilusão de liberdade. E pra terminar, que eu acho que o tempo deve estar acabando também. Tem 11, 12 agora. 12. Eu cito uma fala do Petit. O Petit, ele difere um pouco do Burling porque ele afirma que a liberdade negativa não seria entendida como não interferência, mas sim como não dominação. Então, tem um pouco dessa briga aí. Mas o Petit, sim, trata diretamente da condição da sujeição feminina. E ele fala muito sobre essa coisa das mulheres se adequarem tanto a esse ambiente doméstico e quererem permanecer nisso porque elas conseguem, algumas delas, um ou outro atalho para exercer as coisas que elas gostariam, que elas conseguem seduzir os maridos e ficar ao entorno deles, justamente porque elas têm daí esse passe liberado. Só que isso, na verdade, acaba não só aumentando a sua miséria, um pouco contra o que o Burling tinha falado anteriormente, que isso diminuiria um pouco a sua miséria, mas também aumenta um pouco, de modo que elas ainda não são livres. Então, o que deveria acontecer, na verdade, é de ter um estímulo para a autonomia feminina, que é o que acontece com alguns escritos, principalmente das mulheres, mas também a gente pode citar o Mill, que era um grande defensor e escreveu A Sujeição das Mulheres ao lado da mulher dele, mas também de outros autores que clamam por essa autonomia feminina, por essa independência feminina e sair dessa jaula dourada, que é mais ou menos o que a Wollstonecraft falava em Reivindicações dos Direitos da Mulher. E eu cito essa citação do Petit, que a mulher que vive sob a vontade do marido pode contar com passos meticulosos e sorrisos sedutores para manter o marido amável e conseguir o que quer em uma variedade de escolhas, mas ela não consegue escapar da vontade dele, escapando da restrição que ela representa. Ela pode iludir-se pensando que é livre nessas escolhas, tal como o prisioneiro adaptativo pode iludir-se sobre a sua liberdade. Mas ninguém deve ser enganado. Por mais gentil ou crédulo que seja, por mais que seja uma tarefa simples, o marido continua sendo um mestre. E viver sob a vontade ou o poder de um mestre, viver em potestate domini, não é ser livre. E é por isso que eu também acabei decidindo fazer esse trabalho com essa motivação de acabar atrelando essas doutrinas de liberdade a uma temática que não necessariamente é citada diretamente sobre elas, mas também para servir de mais um alicerce e mais um complemento para a filosofia feminista. Então, espero que eu tenha conseguido demonstrar meu ponto. Muito obrigada. 5 minutos, perguntas. Eu não tenho bem uma pergunta, mas você bastante tem uma, parabéns. Obrigada. Pela apresentação. A gente pode pensar um caso assim que agora me ocorreu enquanto apresentava, que ilustra isso, talvez, não sei, corrija se eu estiver enganada,
que até pouco tempo atrás, legalmente, para fazer laqueadura ou assim, era necessária a aprovação, né, do marido ou do companheiro, né, da mulher em questão que gostaria de fazer esse procedimento. Então, isso é bem atual, a gente consegue encontrar em vários outros contextos que, né, não me surgem agora em mente, mas esse foi o primeiro que me apareceu, assim, basicamente isso. Não, é verdade, eu não tinha pensado sobre esse exemplo específico, mas ele representa bem, assim, até. Essa imagem da porta, eu acho que ela é muito boa para entender, assim, justamente essa autorização, né, para poder fazer uma determinada escolha. Então, acho que até foi derrubado já, né? Agora a mulher conseguiu. Agora não é. Agora é 21 anos, só 2 filhos vivos. Exato. Mas acho ótimo. Obrigada. Mais alguém? 4 minutos. Por favor, Isabel. Não, assim, tentando, né, pensar um pouco mais a respeito. Então, assim, por exemplo, em que medida é claro essa ideia de, oportunidade de escolha, né? Se essa é uma noção comparativa, né? Nesse caso, comparado com os homens da espécie, as mulheres não têm as mesmas oportunidades de escolha. Ou ela é absoluta. Do tipo... é que a questão é como eu limito a oportunidade de escolha, né? Porque a gente poderia dizer, quem vive numa certa comunidade, vivendo daquele modo ali, essa pessoa tem a oportunidade de escolher viver de um modo diferente se ela não conhece. Então eu queria entender um pouco como a gente, porque, né, em alguma medida aquilo é dado ali, tipo, a pessoa está contente, mas ela não, na verdade, não está registrando uma falta de oportunidade de escolha. Então é isso, é sobre saber se a delimitação da oportunidade de escolha é comparativa ou se de alguma forma tem um modo absoluto de lidar com ela. Primeiro, obrigada pela pergunta. Eu acabei, como eu não foquei em uma autora principal para fazer essa segunda sessão, eu acabei analisando vários trechos de obras de períodos diferentes, né? Tanto é que eu quis botar aqui uma linha do tempo. Esses que estão citados aqui, que são algumas das bibliografias básicas que eu usei para fazer essa sessão, eles comparam naquela determinada época, né? A Pizan compara naquela determinada época, mas, por exemplo, o Mill já faz toda uma regressão para os gregos e traz comparativos, assim, traz como é que poderia ser, como é que era antigamente, como é que se dava na época dele, em 1800, e também o que poderia ser no futuro. Eu acredito que não tenha, e daí com base no que eu li, mas eu certamente vou ter que estudar mais sobre isso, eu acredito que não tenha um termo absoluto de oportunidade de escolha, né? Até porque em determinadas sociedades isso é muito diferente. Vão ter sociedades que vão ter mais abertura para as mulheres, outras que vão ter menos. Então, em um determinado contexto sociocultural, eu acredito que influencie muito nisso, né? Eu acabei focando mais num contexto europeu, né? Justamente por esses autores, pelo período em que eles escreveram e onde eles escreveram. Mas se eu fosse fazer uma análise, até mesmo aqui no Brasil, e fosse pegar nesses mesmos escritos, nessa mesma época, eu poderia encontrar coisas completamente diferentes. Aí, oportunidades de escolhas básicas que teriam lá, nessas épocas, também não teriam aqui, e vice-versa. Então, eu acredito que não seja um conceito absoluto. O Burling não define isso, ele não cita isso, mas eu acredito que seja por aí, assim. Só uma questão. 5 minutos. É interessante você falar o Rousseau, né, do Emílio, e é porque a gente está falando de submissão feminina ou a gente está falando disso que aparece lá no Emílio, que é uma ideia de nós europeus que vivemos tão atrelados a essa sociedade aqui e tal, quer dizer, como é que você está pensando o Rousseau ali? Então, o Rousseau, eu não consegui elaborar mais, mas o Rousseau eu acabei fazendo um comparativo de algumas coisas que ele fala no Emílio, que ele se contradiz totalmente no contrato social, de que a escravização era nula, enfim, mas também no Emílio ele fala que a mulher tem que se submeter facilmente às injustiças e coisas desse tipo. Então eu fiz uma leitura conjunta, assim, dessas duas obras. E principalmente também lendo o Rousseau junto com a Mary Wollstonecraft, que em muitos momentos, praticamente no livro todo,
ela vai atacar o Rousseau e vai falar sobre isso. Então, eu acredito que também seja essa questão da educação das mulheres, que acaba falando muito da Sofia, né, que a educação da Sofia, bom, é uma educação, né, importante, interessante, mas ela ao mesmo tempo é muito diferente da do Emílio, e não deveria ser assim, mas também lido em conjunto, tanto com esse contexto, né, de que nós somos europeus, e também com esses ataques da Mary Wollstonecraft. Acabou o tempo. E é isso.